Muito bem, pessoal. Vamos iniciar então os nossos elementos essenciais para tratar um pouquinho sobre matemática financeira. E eu convido vocês a colaborarem agora, preferencialmente via chat, ou se quiserem falar também via áudio, fiquem à vontade para contar um pouquinho sobre alguma situação que vocês já tenham lidado com alguma transação financeira, sejam elas de empréstimo, sejam elas de ou você emprestou para alguém algum dinheiro, ou você tomou dinheiro emprestado, seja financiamento, ou teve alguma negociação de dívida, alguma coisa. Qual é o seu envolvimento até hoje com alguma questão financeira, né? Vocês têm alguma história, algum caso? Se não for seu também, você fala, meu amigo fez isso, fez aquilo, e aconteceu assim com ele, né? Gastou dinheiro, ficou com dívida no cartão de crédito, teve que renegociar. Como é que foi feito? Como é que é a relação de vocês com isso? Pois não. Oi, Ana. Aham. Uhum. 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 Bacana, bacana essa sua história, a história do seu pai. E essa colega que trabalha em banco falar sobre amortização e, e já mostrar um pouquinho do que aconteceria, né? Ela mostrou, olha, você pagar as últimas parcelas, né? Você pagar hoje a parcela que vai vencer lá na frente, né? É isso que acontece, é o que significa pagar as últimas parcelas. Você vai pagar mais em conta. O que consiste isso? O que está acontecendo por trás disso, né? Você tem alguma ideia? Alguém teria alguma ideia do que está acontecendo? Por que eu estou pagando mais barato uma parcela que, sei lá, estava com um determinado valor, de R$ 1.000, por exemplo, e aí eu vou pagar hoje, eu estava para daqui 2 anos, e eu vou pagar 150, R$ 200. O que está acontecendo? Por que eu tenho esse desconto? Geralmente, se isso é um empréstimo, né, um financiamento em banco, né, o banco é bonzinho, ele está tendo uma bondade com. E desculpem aqueles que trabalham em banco, tá? Não estou sendo contra os banqueiros, as pessoas que trabalham em banco, mas o que é que está acontecendo? Isso, né? Tem as parcelas finais. Será que as parcelas finais possuem menos juros? O Diego pergunta aqui. Tem desconto na taxa? É por isso? Será que é a taxa que tem desconto? A Juliana está colocando aqui. Os juros vão caindo, a Letícia está dizendo aqui. Os juros, professor, o Gabriel está dizendo. A dívida acaba sendo prejuízo pelo prazo não pago? Será que é isso que o William está colocando aqui? Então vejam, quando eu tenho transações financeiras, né, o que tem de interesse, por exemplo, em quem empresta dinheiro para mim? Quem empresta dinheiro para mim, por exemplo, está querendo o quê? Caridade? Está querendo bondade? Um abraço? O que ele está querendo? Por exemplo, vamos falar do banco, né? O banco emprestou dinheiro para mim. O que ele quer de volta? Ele quer rentabilidade com risco baixo. O que significa risco baixo? Que ele quer receber, é óbvio, né? É óbvio, está me emprestando, ele quer rentabilidade. O que significa isso? Bom, se eu estou pegando um empréstimo de R$ 50.000 com o banco quer que eu devolva os R$ 50.000 para ele. Negociado entre as partes, entre mim e o banco, de certa maneira. Sei lá, coloquei aqui 10 anos para pagar R$ 50.000. Então ele acredita que eu vou pagar
10 mil, 50 mil em 10 anos, com parcelas iguais ao longo desses 10 anos e as parcelas sendo mensais. Se eu honro meu compromisso de devolver os 50 mil reais para eles, vocês acham que eu vou só devolver 50 mil reais depois de 10 anos e o banco vai ficar satisfeito? Já disse aqui, quem que foi que disse da rentabilidade? Eles precisam lucrar com isso, né? O Rodrigo disse da rentabilidade. Ó, se eu tenho rentabilidade, significa que eu vou pagar mais sobre isso. E esse pagar mais, essa rentabilidade, está associado ao que alguns já disseram aqui, né? O Gabriel já disse aqui, né? Sobre os juros. Então, quando eu trato de transações financeiras que estão associados a determinados valores ali entre partes, entre pessoas, sendo jurídicas ou físicas, eu tenho um compromisso de retribuir ou de ter o retorno desse valor, mas algo que é tratado também entre essas partes, esse retorno, esse prêmio pago adicionalmente, essa rentabilidade. E obviamente o risco baixo seria isso, né? Eu quero receber, eu quero garantir que eu ganhe tudo isso que foi emprestado e tomado e seja devolvido para mim. Então, nas questões que envolvem matemática financeira, a ideia de você, por exemplo, só para fechar um pouquinho, a gente vai ver um pouco isso mais à frente, Ana Laura, mas só para não deixar vago, espera até chegar a amortização lá, a gente está em agosto, lá no final de setembro, começo de outubro, aí depois eu te explico por que as parcelas reduziram. Na verdade, todas as parcelas que nós vamos pagar, seja período a período, ou se a gente olhar todo o valor pago ao longo de uma determinada transação financeira, ela tem essa rentabilidade para quem emprestou dinheiro para outra parte. Ela tem os juros, então. Então, se tem os juros, que é um valor que foi calculado para fazer com que a pessoa ou a instituição lucre ou ganhe em cima daquilo que foi emprestado, significa que naquele período, ou durante todo aquele período, já foi estipulado ali o quanto que é essa rentabilidade. Mas se você tem a oportunidade de fazer antecipações, ou seja, devolver esse dinheiro antes do acordado, significa que esse valor que estava estipulado lá na frente, essa devolução, esse pagamento, sendo realizado num período antecipado, ele não tem o mesmo valor. Ele não tem o mesmo peso financeiro. E o que significa isso em termos práticos? Eu tenho que fazer uma comparação. Aquilo que eu ia pagar lá na frente, hoje vale quanto? E aí, para saber isso, eu tenho que também ter nessa comparação, eu tenho que saber a relação associada à taxa de juros. Então, quando se faz isso, esse desconto que é dado, essa diminuição no valor da parcela, na verdade é pegar aquela parcelinha lá do futuro, trazer para a comparação no dia que eu vou pagar, considerando a taxa de juros envolvidas entre a data de pagamento e o período que deveria ser realizado o valor dessa parcela. Então, quando você faz isso, quando se fala em amortização, você está diminuindo o valor da sua dívida, seu saldo devedor, fazendo o pagamento de algumas parcelas antecipadas, que aí você está reduzindo os juros. Então, você está trazendo aquelas lá do futuro, que seriam pagas lá, para o dia do pagamento a ser realizado. Tá? Então, basicamente, nas transações financeiras, o que a gente vai ver é isso. Fluxos de caixa, verificação de taxas, taxas calculadas entre esses fluxos de caixa, comparações entre esses fluxos de caixa. E quando eu falo em fluxo de caixa, para quem não é da área contábil, para quem sabe que existe isso também em contabilidade, a gente está falando de dinheiro. Né? E aí o fluxo pode ir para um caminho ou para o outro, ou seja, comparando de quem recebe ou de quem é retirado esse valor. Então, só para entrar nos elementos essenciais de matemática financeira, antes de chegar nos cálculos efetivamente, eu vou passar aqui por algumas coisas básicas. Vejam que para alguns pode ser elementar, essas ações aqui, mas é necessário e essencial passar por todo esse pressuposto, mesmo que seja elementar. O professor está falando coisa óbvia aqui agora, mas a matemática ela tem que ser construída assim, para a gente entender a linha de raciocínio de como eu chego numa síntese de uma expressão.
Ela não é um ato divino ou alguém que divinamente colocou uma expressão ali e fala assim, olha, para capitalização simples, faz assim. Ah, por quê? Não, porque eu estou dizendo. Não é bem assim. Acreditem em mim. Né? Não é uma questão de crença, é uma questão de algumas considerações, de algumas proposições, de algumas regrinhas, ou de um texto lá que define uma condição, que aí você faz uma representação de acordo com aquilo. Olha, para fazer o cálculo é assim, assim, assado. Não, onde está dizendo? Está dizendo aqui, ó, está escrito. E aí você vai seguindo aqueles caminhos. São algumas regrinhas que têm que ser respeitadas. Então, antes disso, vamos lá para esse caminho que eu vou abordar aqui para vocês. Bom, quando a gente vai falar em financeira, em dinheiro emprestado para lá e para cá, a gente fala de juros e a gente às vezes confunde inclusive os juros, que são dinheiro também, com a taxa de juros. A taxa de juros é representado geralmente na forma de porcentagem, e é essencial também falar, portanto, em porcentagem. Depois eu vou falar sobre as definições de juros, taxas de juros e assim por diante. Mas só para entrar e a gente lembrar de porcentagem, o que significa isso? Como o nome já está dizendo, são partes de 100. Então, por 100. Então, a gente vai estabelecer expressões que refletem acréscimo ou redução de valores de preços em partes, ou sempre tomando por base partes de 100 unidades. Então, o que significa isso? Vou pegar um exemplo aqui prático, não está escrito ali, mas só para vocês terem uma ideia. O aumento do preço de combustível foi de 15%. O que significa isso? Em termos práticos, se eu quiser pegar valores mais fáceis de serem enxergados ou de serem calculados mentalmente, significa que a cada 100 reais gasto com o preço de combustível, considerando esse aumento, o valor foi de 15 reais adicionais em partes de 100. Ou seja, então um aumento de 15 em partes de 100 representa, em termos percentuais ou porcentuais, 15 sobre 100 ou 15%. Então eu posso sempre expressar esses valores em razões. Quando eu falo em razões, eu lembro sempre de frações, sempre proporções. Razões sempre centesimais. Por que centesimais? Porque eu estou falando de porcentagem, partes de 100. Ou seja, eu estou dividindo sempre por 100. Então, eu tenho equivalências entre as razões, como esses exemplos aqui, 7 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,7, se eu fizer a divisão de 7 por 100, ou ainda representar na forma percentual, 7%. Assim como 16 sobre 100, 0,16 ou 16%, 125 sobre 100, 1,25 ou 125%. E aí, vejam que essas maneiras de se escrever são as chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais. E aí o que eu chamo de porcentagem é o valor que eu obtenho quando eu aplico uma taxa dessa a um determinado valor. E o que significa aplicação? Significa que eu vou efetuar um procedimento de multiplicação entre o valor e essa taxa percentual aí. E aí eu descubro qual é a parte que está associada a essa porcentagem, a essa taxa percentual aplicada ao valor. Antes de avançar, deixa eu só ver aqui. Caio perguntou, caso essa dívida não seja paga, mesmo com juros, qual o risco do devedor? Bom, o risco do devedor depende do histórico, né? Geralmente você traça perfis das pessoas, e aí você tem os scores, que são empresas que são conceituadas para validar as pessoas e registrarem pessoas que não são boas pagadoras, e aí você vai construindo todo um cenário, os perfis, né? Os históricos, como se fosse assim. Essas empresas certificadoras só podem ser chamadas de as fofoqueiras, né? Aquelas que ficam aí falando, esse fulano aí não confia não, hein? Por que ele não confia? Porque não pagou tal lugar, não pagou ali, e assim por diante. Ou, esse daqui é bacana, esse daqui não deixa uma conta atrasar. Então, tudo isso é analisado antes, inclusive. Perdão. Final de noite já, acabando o fôlego. Tudo isso é analisado antes, inclusive, de autorizar o empréstimo, né? Autorizar essa transação financeira. Então é nesse sentido, Caio, que caso a dívida não seja paga, o cara vai ser processado, vai ter o nome negativado, vai ficar tendo crédito dificultado na praça. Né? E quando a pessoa quer muito, né,
necessita muito do crédito, né, fica difícil ela ficar negativada. Então ela tem que dar um jeito ou mantém esse risco baixo e continua pagando a dívida, renegocia e assim por diante. Bom, continuando aqui. Então, feita essa apresentação de porcentagem, voltando aos elementos essenciais de matemática financeira. Qual a finalidade, então, de matemática financeira? Veja que com a historinha que a Ana contou aqui, do pai dela, a gente já pegou um gancho aqui da questão da amortização e de fazer comparações de valores. O valor que estava sendo de uma parcela lá no futuro ficou menor ou ficaria menor se ele pagasse antes. Então, o que a gente está vendo em matemática financeira nada mais é do que como é que o dinheiro se comporta no tempo, qual o valor dele ao longo do tempo. Então, se o dinheiro vai trafegando ali, ou vai passeando no tempo, qual que é o valor dele? Né? Se eu pegar um mesmo valor, o que acontece com ele ao longo do tempo? Então, os principais objetivos que a gente vai ter aqui em matemática financeira vão ser esses, né? Como é que eu faço transformações, manuseio de fluxo de caixa, com aplicações internas de juros e assim por diante. Eu posso também, nesses fluxos de caixa, comparar a taxa interna de juros, ou seja, como é que são as taxas obtidas entre as transações financeiras, entre a tomada de empréstimo e a devolução, considerando os retornos. E também, como é que eu comparo, né, essas alternativas de fluxo de caixa. Se eu, por exemplo, tenho eventualmente a oportunidade de tomar empréstimo em algumas financeiras ou bancos, eu posso fazer uma análise, tanto combinando o tempo de cada uma das empresas que eu tenho disponíveis para se fazer isso, quanto as taxas de juros informados, e aí eu posso verificar quais oferecem as melhores condições para mim nesses fluxos de caixa. E aí eu tenho que saber na matemática financeira como é que eu posso fazer esse tipo de comparação. Quando eu posso fazer as comparações entre os dinheiros. Então é essencial também saber isso. E aí, opa, já pulei aqui. E aí é que vem a questão, né? Como é que funciona o valor? Então, como é que eu consigo comparar e verificar o que acontece com o dinheiro ao longo de um certo tempo? E aí, uma outra pergunta para vocês é colocar o seguinte: o valor hoje, o dinheiro que eu ganhava há 10 anos atrás, ou para os mais novos, há 2, 3 anos atrás, vamos supor, R$ 500 há 2 anos atrás, compra a mesma coisa ou as mesmas quantidades de produtos que compra hoje? Se não compra, por quê? Por que não compra? O que é a inflação? O que a inflação mede, na verdade? Então, o que ela está vendo ali? Não precisa falar conceitualmente o que é a inflação, mas o que está associado à inflação ali? Ou como é que ela é sempre apresentada para a gente? Oi? Pode ter a ver com oferta e procura, mas é um pouco mais complexo do que isso, se eu for olhar em definição de inflação, mas eu quero uma coisa mais simples ali. Como é que ela é apresentada para a gente? Pela capacidade do poder de compra das pessoas. Mas, e aí, o que tem a ver a capacidade do poder de compra das pessoas com o dinheiro de R$ 500 há 5 anos não valeram, não compraram a mesma coisa que hoje? O que aconteceu com esse dinheiro? Não é mesmo? Não é a mesma nota de R$ 500 ou mudou a nota, desbotou, ou a pessoa não quer aceitar mais, só porque a capacidade de poder. O que é o poder de compra? Ou o que tem por trás desse poder? E o que acontece com os produtos? Eu concordo com vocês, o custo muda. Por que o custo do produto muda? Por que o repasse ou o preço de venda dele muda? O que tem a ver ali? Quem que mantém as empresas vivas e o dinheiro circulando no mercado? Seja no mercado financeiro, seja no nosso ambiente informal, seja no ambiente mais comum. A matéria,
Diga lá. Sim, exatamente. É isso aí. E a inflação, só para voltar nesse caso, só para eu insistir na inflação, que só para desmistificar, não quero entrar no conceito de inflação envolvendo poder de compra, economia circulante, é, verificações de classificações de nível de país, ou risco e assim por diante. Ou efeitos da economia no produto interno bruto ou na balança comercial. Um pouco mais próximo aqui da nossa realidade. No sentido mais prático assim para a gente. A taxa de inflação ela é apresentada por governos, né? Quanto está a nossa taxa de inflação hoje, estimada pelo Banco Central? A previsão desse ano fechar? Ou ainda quanto que foi definido é, a taxa Selic, se podemos dizer assim agora? 2%. Tem algum banco que cobra 2% ao ano? Por quê? O que eles querem aí? O que eles querem? Quanto que cobra um banco aí por mês, por exemplo, no cheque especial? No mês. Tem um limite aí que o Guedes colocou agora, mas vamos botar uma média aí. Quanto que é? Não fala bobagem, não. Aqui não tem bobagem. Tem só bate-papo aqui. A gente pode ir ajustando. A gente chega num consenso. Isso, 15, 8, 10. Ou seja, depende do banco, né? Depende do agrado do cliente, né? Se eu posso cobrar mais ou não. Né? Então tem tudo isso daí. Então tem essa diversidade de taxas, né, que podem ser cobradas. Então vejam, a taxa que referência do governo é de 2% ao ano hoje. Uma das taxas a taxa mais baixa que existiu até hoje nesse país. Que faz referência, obviamente, que está atrelado a uma questão de inflação, que a inflação está, na verdade, associada também a essa taxa de referência. E os bancos não cobram isso. O que eu quero dizer com essa circunstância? O dinheiro que faz a transação, ou seja, se eu vou tomar o dinheiro emprestado, não adianta eu ficar cobrando, mas a taxa Selic é de 2%. Bom, o banco quer o quê? Quer garantir a rentabilidade dele, quer garantir o seu lucro também. Então, o que tem por trás dessa desvalorização do dinheiro, ou dessa valorização do dinheiro, do poder de compra? O, o dinheiro ele vai tendo valores diferentes por conta dos juros que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, se eu olhar de trás para frente, de hoje para trás, eu vejo que, foi o Caio que disse da questão do pão, ou foi o Rodrigo? O Rodrigo. O Rodrigo disse lá a questão do pão. Hoje você com 10 centavos não compra praticamente nada. Antigamente, com 10 centavos você comprava até um pão, ou o contrário, né? Hoje você gasta R$ 1 num pão, antigamente você gastava 10 centavos. O que está acontecendo? Se eu pegar lá atrás esses 10 centavos, né, com os juros sendo capitalizados, ou seja, corrigindo esses 10 centavos ao longo de períodos, mês a mês, por exemplo, ele foi chegando até, nos dias de hoje, a R$ 1. Ou seja, o dinheiro foi sendo valorizado, o dinheiro foi sendo capitalizado. Então significa que um dinheiro que lá atrás, menor, valia, tinha um poder de compra com aquele determinado valor, um dinheiro menor, por conta da taxa de juros, seja Selic, ou seja, do banco, mas independente de onde seja, e a gente mede depois essa desvalorização financeira na inflação, de acordo com alguns indicadores, mas tudo está envolvendo taxa de juros. Tudo está envolvendo taxa de juros, comparações desses fluxos. E aí, obviamente que quando se fala em termos econômicos, você está associado à economia circulante, questões que podem ser globais, ou outras finalidades, né? Mas em termos de olhar somente o dinheiro e o trânsito dele ao longo do tempo, o que leva a ele, ou o que leva a não ter o mesmo poder de compra, é os juros. Ou seja, eu vou tendo sempre o dinheiro
aumentando de valor ao longo do tempo, por conta desses juros. Então, se eu pegar o mesmo valor, em vez de pegar agora os exemplos de 10 centavos, se eu pegar os 100 reais hoje, ele não vale a mesma coisa que o ano que vem, com qualquer taxa de juros que eu pegar como referência. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar a taxa de 2% ao ano, taxa do governo, taxa Selic, 2% ou 2 sobre 100 de 100 reais me dá 2 reais. Então, em um ano, usando a Selic, para ser bondoso, significa que os 100 reais hoje, daqui a um ano, considerando que a taxa Selic daqui a um ano vai ser 2%, vale 102 reais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Lá na frente, se eu quiser comprar a mesma coisa que eu compro hoje com 100 reais, quanto que eu vou ter que desembolsar? 102 reais. O dinheiro vai se valorizando por conta da taxa de juros. E aí, se eu olhar de trás para frente, eu perco, né, essa questão do poder de compra, ou seja, o dinheiro vai sendo desvalorizado se eu trouxer o dinheiro lá do futuro para hoje. Tá? Então, essa questão do dinheiro, no tempo, está caracterizada sempre com esse sentido de desvalorização por conta da taxa de juros. E ela só acontece... Pois não. Sempre. Ambos, né, na verdade. Porque o produto também, que foi recalculado determinado valor, provavelmente ele teve um certo financiamento e uma certa base para ele conseguir se manter ali no mercado. Então, você tem sempre atualizações. E essas atualizações estão envolvendo custos e assim por diante, seja custos fixos ou custos variáveis para compor esse produto, ou além disso, se a empresa quer expandir, ela pode abrir a economia para o mercado, ou seja, entrar uma empresa de sociedade de capital aberto, e aí ela começa a vender ações, e ela precisa garantir o pagamento de dividendos e outras coisas mais, então ela pode ter que se atualizar e aí faz esses repasses também que estão associados a juros. As empresas precisam de crédito também para se manter no mercado. E esse crédito alguém vai emprestar para elas também. Pode ser banco, pode ser o mercado, pode ser o mercado de ações e assim por diante. Então, tudo isso é pago. Todas as transações financeiras são pagas. De que maneira? Alguém está recebendo algo a mais por ter emprestado dinheiro. Esse algo a mais está associado a juros, e o juros sempre tem uma taxa associada a essa condição. Então, seja para construção ou constituição de produtos, seja para a gente olhar um dinheiro isoladamente, independente se é de um produto, né, associado a ele ou se é o nosso rendimento. Né? É que o nosso rendimento fica mais complexo a gente analisar porque o nosso dinheiro, o nosso salário ao ano não acompanha geralmente a taxa de juros. Seja do banco ou seja da Selic. Às vezes a gente não tem nem correção. Principalmente quando é funcionário público, aí você fica com salários estagnados aí por anos, sem correções de inflação. Então, não é exclusivo, mas principalmente no mercado que a gente vive hoje, na situação, às vezes, de economia estagnada, você tem situações que envolvem questões do dinheiro que você ganha, que às vezes não se percebe, né, uma diferença, um ganho salarial, e aí você vai tendo essa perda do dinheiro, mas a perda do poder de compra é justamente por conta dessa questão da valorização do dinheiro dos juros. Ou seja, hipoteticamente, se eu quisesse ter o mesmo poder de compra o ano que vem, o meu salário deveria acompanhar a taxa de juros, ser corrigido pela taxa de juros, como referência. E aí eu garantiria o mesmo poder de compra. Aí eu posso usar diversas referências. Eu posso usar uma referência da taxa de juros como sendo a Selic, né, que é a taxa referência do governo, ou eu poderia usar uma outra taxa de referência, índice geral de preços do mercado, e outras finalidades e outras taxas que poderia ser corrigido o meu salário, de acordo com o que eu achasse mais interessante, obviamente. Não sei se ficou mais claro nesse sentido, né? Não é que são coisas diferentes, mas
por consequência de ser necessário, sempre envolvendo transações financeiras, é, uma valorização ou uma associação dessa transação financeira representar um ganho por conta das taxas de juros, seja num produto ou seja num ganho salarial, a perda de compra é notada mais no salário e o ganho ou o valor a mais no produto também é notado por conta dessa questão. São praticamente. Pode ser que a composição do preço de um produto não seja só justificada pelos juros, mas, em linhas gerais, o que eu queria colocar para vocês é que o dinheiro no tempo, o dinheiro ao longo do tempo, ele vai sendo valorizado. O que significa isso? Novamente, lá na frente eu teria que ter um valor a mais, se eu pegar novamente os R$ 100, eu deveria ter um pouco mais do que R$ 100 para comprar as mesmas coisas lá no futuro que eu compro hoje com R$ 100. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma fala aqui no meio? Quem que define a taxa Selic é o Copom, é o conselho do Banco Central, baseado em alguns indicadores, em alguns cenários e assim por diante, em propostas juntamente com o Ministério da Economia, que aí são utilizadas as teorias de cada equipe econômica que é traçada em cada governo. E quais são as metas e os objetivos, né? Só para andar um pouquinho mais, que a nossa aula já está quase no fim, só para a gente continuar falando de dinheiro e as comparações. Quando eu posso fazer comparações entre dinheiros? Isso é essencial para a gente entender quando é necessário, quando eu posso fazer essas comparações. Só posso juntar ou somar dinheiros, ou seja, fazer contas algebricamente, ou fazer diferenças também nesse sentido, se essas grandezas estiverem na mesma data, se esses valores, se esses dinheiros estiverem na mesma data. Só nessa condição eu posso fazer isso. E mesma data significa mesmo dia, mês, ano. Tá? E quando não está na mesma data, o que eu faço? Eu tenho que usar algum mecanismo para fazer elas ficarem na mesma data. E aí eu preciso transportar elas para a mesma data. Obviamente que eu vou ter que estar relacionado ou relacionando elas com uma taxa de juros entre esses períodos envolvidos, entre um dinheiro e outro. Então eu preciso saber a taxa de juros entre uma grana e uma outra grana. Ou se eu pegar, por exemplo, as parcelas, por que eu estou antecipando a parcela e ela está ficando mais barata? Porque eu sei a taxa de juros entre hoje, se eu for pagar hoje, e lá no determinado dia, que era a data de vencimento. E aí eu pego aquela parcela, trago para hoje, sabendo a taxa de juros entre hoje e a data de vencimento. Aí eu posso fazer somas com a parcela que eu estou pagando hoje e mais a parcela do futuro. A Leandra pergunta aqui se isso vem no salário do trabalhador. Né? Acredito que seja a inflação. Olha, existem algumas categorias que às vezes têm correções de acordo com a inflação. Geralmente podem ser negociadas com acordos sindicais, mas na grande maioria não. Alguns aposentados, às vezes, por exemplo, o salário mínimo é corrigido todo ano. Geralmente é corrigido. Geralmente pode ser corrigido pela inflação. Geralmente tem a reposição das perdas, ou seja, como é que houve o poder de... geralmente é calculado pelo poder de compra que foi perdido ao longo do período anterior, e aí se determina o novo salário mínimo. Mas pode ser que não. Isso é determinado pelos representantes que nós escolhemos. Atualmente, o último salário mínimo foi taxado, se não me engano, um pouco abaixo da última inflação. Então, vejam que pode ser que não tenha reposição das perdas. Então, o dinheiro é valorizado nesse sentido, né? Hipoteticamente, nas questões que envolvem as transações financeiras por conta da taxa de juros.
mas isso não está associado ao nosso salário. Se o nosso salário se mantém o mesmo ao longo de um ano, e, por exemplo, é que vocês não viveram um período de inflações gigantescas, né? Lá antes de 94 e assim por diante. Então, assim, tinha dia que você acordava, teu salário não comprava as coisas que dava ali, ou no mês seguinte. Então, inflações altíssimas, né, provocavam isso, né? Uh, mas o dinheiro seu vai continuar o mesmo. A questão é, como o Rodrigo falou, né, lá atrás, o poder de compra está associado a isso, né? Você pega o mesmo salário hoje, se for R$ 700, no mês que vem, os mesmos R$ 700, se a gente tivesse um pouquinho mais de inflação, ou até com a inflação que a gente tem hoje, a gente não compra a mesma coisa. Então, teu dinheiro é o mesmo, só que o poder de compra diminuiu. Mas em termos de olhar o crédito, olhar a questão do dinheiro, o que está acontecendo com ele, é porque ele vai se valorizando por conta da taxa de juros, né? O dinheiro vai ficando mais caro. Por isso você precisa de mais dinheiro, ou seja, o seu salário precisava subir também para continuar comprando as mesmas coisas. Mas não é o que acontece. Então, a gente olha nesse sentido, né? Meu salário está igual, então eu perco o poder de compra porque as coisas estão aumentando. Ou seja, as coisas continuam, as empresas continuam repassando ali as perdas ou os cálculos por conta de juros ou por conta de outras coisas que vão onerando o produto dela. Seja serviço ou seja produto, né? Bom, já passei 2 minutos. O Jason lembra dessa época de inflação. Muito saco de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Então você tinha isso daí. Por exemplo, se a gente for para a Argentina agora, um real, a relação de peso e real, 1 para 10, em relação de peso para 1 para 13, 1 para 18, não 1 para 18 agora, 1 para 10 era há 6, 7 anos atrás. 1 para 18, R$ 1, 18 pesos. Então imagina, você vai lá para a Argentina, você fica com uma boleta assim, né? Você vai para lá, tem muito dinheiro, assim, né? Tipo, você fala assim, nossa, tô rico, né? Mas você chega lá para comprar alguma coisa, já é muito dinheiro que vai para você comprar também. Então não tem muito essa questão, assim, da quantidade das notas, né, te dá um poder de compra. Tem essas situações bem complexas. Ou ainda a gente olha, né? Se a gente for para a Europa, quase 6 euros, né? Vamos falar de 6 euros porque o valor de referência de 5,50 é para transações eletrônicas, né? Se a gente for comprar o dinheiro, papel moeda, a gente tem que considerar os impostos, o valor da moeda, o valor do papel. Então vai em torno de 6 euros. Ou seja, 1 para 6, nossa, é uma dureza, hein? Uma dureza, 1 para 6 euros. Imagina, você precisa de 6.000 reais para levar 1.000 euros para a Europa. Pensem aí. É isso aí, 90 pesos o sorvete, você viu? É isso mesmo, Caio. Bom, pessoal, eu já ultrapassei, extrapolei o horário. Agradeço pelas contribuições de vocês, pela história, por todas as falas. Eu vou parar por aqui para. Sei que a gente fica empolgado, mas a gente retoma a partir desse slide aqui na próxima semana. Lembrando que a nossa aula de terça-feira que vem é aquela aula fast food, às 6h30. Então não demore muito para ingressar, porque essa é a aula que eu busco não dar tanto espaço para a gente ingressar. Aguarda uns minutinhos e já começa, porque passa muito rápido. Tá? Só para a gente finalizar essa parte financeira, a gente fazer um exercício e aí vocês fazerem um outro, tá bom? Obrigado pela atenção novamente, obrigado pelas contribuições, pelas histórias e para ter aguentado até aqui 2 horas e meia, que não é fácil, principalmente matemática. Um abraço a todos e assim que possível subo esse vídeo. Vou parar a gravação agora e devo subir ainda hoje para vocês. E aí vocês podem acompanhar lá. Boa noite, pessoal.